Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h09. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, 27 de dezembro de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Girando as informações do CBN Esportes, campeonato inglês, líder isolado da competição, o Liverpool venceu o Leicester por 3-1 de virada ontem pela 18ª rodada. O Jordan Ayew abriu o placar no início do jogo, o Gakpo igualou antes do intervalo e os donos da casa chegaram à virada com Curtis Jones no início do segundo tempo e o Salah que está jogando muito, chegando a 16 gols na artilharia da competição. São 16 gols em 18 jogos, né? Mais as assistências ainda, salvo engano, 11. Então, Salah tá jogando bola. Tá jogando futebol. Mohamed Salah. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Uma ótima sexta-feira para você. É a última sexta-feira de 2024. Então, aproveite, ouvinte do CBN Esportes, para você ficar bem informado, porque ontem começou a preparação do Guarani para 2025, mas sem muitas novidades. A diretoria do Bugre não anunciou nenhum reforço ainda, a não ser aqueles 6 já confirmados, alguns conhecidos, outros não. A diretoria segue em busca de jogadores. Rodrigo Andrade, lembra que falamos dele aqui ontem no CBN Esportes? Está bem perto de retornar ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. E também tem atacante que já estava no alvo da diretoria para a Série B e que deve reforçar o Guarani em 2024. Já eu falo quem é esse jogador que já atuou no futebol de Campinas. NBA, um dos principais nomes da liga, o esloveno Luka Doncic, ficará pelo menos um mês sem jogar pelo Dallas Mavericks. O jogador teve uma lesão na panturrilha durante a partida de Natal contra o Minnesota Timberwolves. Ficou de fora dos momentos decisivos na noite desta quinta-feira. Após exames, ele foi anunciado que será desfalque pelo menos pelo período de um mês. Informações agora do futebol paulista, Leonardo Dai. O zagueiro Gil desistiu dos planos de aposentadoria e vai permanecer no Santos na temporada de 2025. O Peixe, a partir desta quinta-feira, já passou a contar também com os trabalhos do novo técnico Pedro Caixinha, presencialmente na Baixada Santista. Enquanto isso, Corinthians e Palmeiras trabalham na formação do elenco para a próxima temporada, pensando não só nas contratações, como também na manutenção de peças do elenco que terminou 2024. E no São Paulo, jogadores como Lucas Moura e Luiz Gustavo foram importantes na hora de convencer o meia Oscar a retornar para o futebol brasileiro e jogar no tricolor. Enquanto o COB ainda decide qual cidade brasileira será representante do país na disputa para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031, o Paraguai anunciou que também vai brigar para ser a casa do evento. Nessa quinta-feira, o presidente do Comitê Olímpico Paraguaio, Camilo Pérez, publicou nas redes sociais, ao lado do presidente do país, Santiago Pena, a candidatura oficial da capital Assunção para os Jogos daqui a 6 anos. E agora o destaque da Ponte, Antônio Lupe. A Ponte que também se apresentou ontem para começar a pré-temporada e hoje já teve que deixar a cidade de Campinas por conta dos problemas com a chuva. Os jogadores remanescentes contratados que serão utilizados em 2025 foram para Atibaia. Vão ficar até o dia 30/31, serão liberados para o Ano Novo e depois retornam para Campinas e já viajam de novo para Bragança Paulista. A diretoria oficialmente não anunciou nenhum reforço,
mas a gente já sabe que tem vários jogadores apalavrados. Daqui a pouco a gente atualiza a situação de mercado envolvendo a Ponte Preta. E a judoca Mayra Aguiar, medalhista olímpica e atleta da Sojipa, anunciou a aposentadoria. São 3 medalhas de bronze conquistadas em Londres, Rio e Tóquio, nas Olimpíadas de 2012, 16 e 21, respectivamente. Mayra foi a primeira brasileira a conquistar 3 medalhas olímpicas individuais com bronze conquistado em Tóquio na temporada 2021. Depois, o feito foi superada pela ginasta Rebeca Andrade. E o destaque agora do mercado da bola, Fábio Scheibe. Grande abraço, seja muito bem-vindo, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN, Mercadão da Bola. Vamos focar hoje na Série B, viu? Tá sendo movimentada a Série B. Grande contratação de ontem, a grande notícia ontem para o torcedor do Atlético Paranaense foi a contratação do zagueiro Léo Pelé pelo Furacão junto ao Vasco da Gama por cerca de 2 milhões de dólares, 12 milhões de reais. Então Léo Pelé se transferindo para a Arena da Baixada para defender o Atlético Paranaense. O Vasco também emprestou o Figueiredo, meia Figueiredo que jogou pelo Curitiba, e o volante Bastos que jogou pelo Amazonas nessa temporada, para o América Mineiro. Arthur Caíque foi contratado pelo Goiás, assim como Edson Carioca, que passou aqui por Campinas pelo Guarani, estava no Juventude, acertou com o Goiás. E quem pode estar saindo do Goiás é Paulo Baia, que teve passagem pela Ponte Preta. O Fluminense estaria de olho na contratação do Paulo Baia do Goiás. E a opinião agora do CBN Esportes com Carlão de Freitas. Bom dia. Sextou a última do ano, Carlão. Sextou, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. Cara, se realmente for efetivado a contratação do Rodrigo Andrade, é um grande nome, né? É claro que o Rodrigo, hora ou outra, dá algum trabalho fora de campo e tal, mas é um cara que, com a camisa do Guarani, rendeu, ajudou, teve uma passagem polêmica, né? Ou 2 passagens, uma delas polêmica, né? No envolvimento ali de uma confusão com o Bidu. Mas é um bom jogador, um jogador que tem a cara aí de uma Série B de brasileira, apesar do Guarani disputar a Série C. Se for confirmado este reforço e o Rodrigo Andrade chegar na ponta dos cascos, focado, é um grande reforço para defender o Bugrão em 2025. É isso, são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode participar através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070, o WhatsApp da CBN que está à sua disposição. Aliás, só um recado também. Isso aí, você deixa o microfone em cima e puxa lá de cima até embaixo, fazendo aquele aparelho da academia, Fábio Scheibe. Como é que chama esse movimento aqui? Costas. Ah, de costas, você disse? Não, pode ser de frente também, não sei. Não tem um que você puxa assim? Sim. Como é que chama isso? Puxada. Puxada estendida. Você tá na prática esportiva. Porque eu deixo ele aqui em cima pra não atrapalhar, porque às vezes eu converso com o Carlão, com você, conversa mesmo. com o Fábio Scheibe, então atento no programa. Isso. Eu esqueci o que eu tinha pra falar. Lembrei. A pedido aqui do jornalismo, se você tem alguma informação a respeito da chuva, se tem algum alagamento, pode também mandar mensagem, além das participações aqui do esporte, porque a gente está bem atento a isso, né? Já temos algumas situações aqui atentos em relação a Souzas também. Então, se você tem alguma informação, tem algum problema por conta das fortes chuvas, pode mandar mensagem também para o nosso WhatsApp, que o número é 991869070. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto. Comando de stream é com Daniel Fransar. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:17. 2024 teve muito grito de gol. Muito obrigado, torcedor. Em 2025, contamos com você. Sempre ao lado do seu time de coração. A bola volta a rolar em janeiro. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne.
Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. Thaís Azevedo, chegando com informações do trânsito. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Orozimbo Maia tem lentidão pela pista da direita, sentido centro, da Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil. Pela pista da esquerda são boas as condições. No sentido norte-sul, o motorista reduz a velocidade somente nos semáforos. A Rua Jorge Miranda tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas. Quem segue pela Senador Saraiva encontra trânsito bastante carregado da Avenida Campos Sales até o viaduto Miguel Vicente Cury. Pela Avenida Andrade Neves tem lentidão na chegada a Barão de Itapura, sentido Castelo. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade próxima à Rua Espanha. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN agora 11h19. Conheça o design esportivo do New City Hatchback, a versatilidade do Magic Seat e tecnologias com Honda Sensing e freio de estacionamento eletrônico. New City 2025. Escolha inteligente em todos os sentidos. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Jarinu, muita chuva, mas aqui é bem-vinda. Aqui eu tô na roça. Mauro Lemos está mandando aqui a mensagem pro nosso WhatsApp. Fica à vontade para participar. O Antônio, o seu xará, Antônio Lobo, está perguntando aqui se temos reforços no Guarani. Como é que é? O seu xará Antônio está perguntando quais reforços temos no Guarani. No Guarani nós temos 6 reforços oficializados. Gabriel Mesquita, que é goleiro. O Alan Santos, zagueiro. O Isaac, meia. E o Caio Melo, que também é meia. O João Vitor, que é atacante. E o Giva, que é volante. São 6. Já tem mais uma galera foi contratado, vários jogadores, mas que ainda não foram oficializados pelo Departamento de Futebol do Guarani. Isso deve acontecer hoje, amanhã, sábado e domingo, acho que menos, e aí no comecinho de janeiro, vai assinando o contrato, vai tendo o resultado dos exames, já vai anunciando. Então, por enquanto, são essas as novidades. Tem muita coisa, Rodrigo Andrade não foi oficializado, tem um atacante que já eu vou falar quem é, que está na mira do Guarani, que também ainda não foi oficializado. Quem mais? Renan Bernabé. Esse aí já tá desde o ano passado. Desde o meio do ano. Desde o meio do ano já. A temporada passada. Isso. Que mais? Vai me ajudando aí, que é muita gente. Eu tô tentando lembrar também. Tô indo por posição. Tem um zagueiro que tá na mira. Tem um zagueiro também. Jonathan, alguma coisa. Tem o goleiro, né? Que também o Guarani quer. Sim. A renovação com o Anderson Leite não foi anunciada ainda, mas vai permanecer. Então, daqui a pouco a gente atualiza então, e traz com mais clareza os jogadores próximos de um acerto com o Guarani. Bom dia, trânsito, muita pedra na Estrada Velha de Indaiatuba, ali no Jardim Icaraí. Próximo do posto de saúde. As pedras estão nos 2 sentidos da via. Manda aqui o nosso ouvinte Daniel pelo WhatsApp. Obrigado pela sua participação. Fábio Scheibe, o mercado da bola bombando, hein, Fabião? Você nos destaques as informações da Série B, né, Júlio? Série B mais movimentada que a Série A, pelo menos os grandes clubes, né? Principalmente de São Paulo, não está tão aquecido, né? O Santos acabou renovando o contrato com o Gil, que pensava em aposentadoria, mas decidiu jogar mais uma temporada, então o Santos vai permanecer com o zagueiro, e ontem também um outro jogador que o Santos estava de olho decidiu permanecer no Palmeiras, o volante Zé Rafael, que tinha uma proposta interessante do Santos, decidiu pela permanência no Palmeiras por mais um ano e tem contrato até o final de 2025, então vai ficar no Verdão o Zé Rafael.
O Palmeiras que ainda não anunciou o Paulinho, né? Tem tudo acertado com o jogador, mas tem algumas pendências ainda para serem resolvidas. O próprio Gabriel Menino já foi para Belo Horizonte fazer exames, o Patrick também, mas a negociação não foi sacramentada ainda. O Corinthians busca a renovação de Thales Magno, tem mais 6 meses de contrato com o jogador, busca pelo menos mais 6 meses para ele poder atuar a temporada de 2025 inteira pelo Timão. E o São Paulo, agora anunciando o Oscar, busca mais peças no mercado, já que liberou alguns jogadores, como o Rodrigo Nestor, né? O Michel Araújo também para o Bahia, o Lisieiro para o Sport, o próprio Rafinha para o Curitiba. O São Paulo, então, buscando detalhes para qualificar o elenco, né? No Rio de Janeiro, o Fluminense apresentou o Hércules, volante do Fortaleza, um jogador jovem que tem bastante qualidade também, cerca de 30 milhões de reais. Mas os outros times acabaram não contratando ainda nesse ano de 2024. O Vasco ontem vendeu o Léo Pelé, o zagueiro para o Atlético Paranaense, cerca de 12 milhões de reais. E são essas as informações dos principais clubes. Um detalhe sobre o técnico do Grêmio. O Grêmio que acabou tomando um chapéu do Caixinha, que foi para o Santos, né? Tinha tudo acertado com ele. E pode ser que essa nova negociação com o novo treinador, com o Gustavo Quinteiros, né? Do Vélez Sarsfield, que estava praticamente caminhada também, pode ter água no chope, já que o Atlético Mineiro está interessado na contratação do treinador do Vélez e ofereceu mais. As notícias que vem na Argentina, que ele balançou com a proposta e não se acertou ainda com o tricolor gaúcho para ser anunciado, viu, Julião? O Grêmio tá com uma dificuldade gigante, né, de definir e bater o martelo do novo técnico, né, Carlão? E outra, essas equipes, elas precisam aí de uma agilidade, né? A temporada começa dia 15 de janeiro, né? Então, por exemplo, o Grêmio traz um treinador, até eles, se for um treinador de fora do Brasil, até ele se adaptar, até ele começar o trabalho, dia 15 já tem jogo pelo Gauchão, é rápido, tá atrasado, precisa né? Contratar jogador. Né? Precisa contratar, precisa da montagem do elenco. Né? O Grêmio teve aí um 2024 difícil, né? Os problemas da enchente e esses problemas se refletiram dentro de campo também. O Renato não conseguiu dar um padrão para a equipe durante o Campeonato Brasileiro. E agora o 2025 precisa ser melhor, só que até agora... A questão do Grêmio é complicada porque ele não trocou apenas de treinador, trocou o treinador, a estátua, né? O Renato, que tem muito poder no Grêmio, tentou o Caixinha, acabou não dando certo, né? Até ficou um trauma com a negociação e agora tentando esse treinador do Vélez Sarsfield, campeão argentino Quinteiros, mas não consegue concretizar a negociação. Quinteiros, hein? O Santos queria, o Grêmio... Mas será que não falta abrir um pouco os olhos dos clubes brasileiros? Eu ia falar justamente isso. Fica só na o cara mesma, que se destaca, porque eu acho que é aquilo que a gente fala, né? Os times, eles se pedem em relação àquilo que eles pensam de estilo e forma de jogo. Aí o que acontece? Por exemplo, o Vasco anunciou o Carille. Cara, de tudo que tinha como opção e no mercado, é um bom nome. Muita gente não gostou, porque ele vai colocar a forma de jogo dele. Qual é a forma de jogo dele? Uma postura um pouco mais defensiva. Agora, o treinador ou é de Portugal, por conta do Abel, do Jorge Jesus e agora do Arthur Jorge. Aí o cara é campeão na Argentina, campeão com o Racing. Aí os clubes, porque o Brasil financeiramente está melhor do que esses clubes, já vão pesado para cima deles. Mas qual é a ideia de jogo, o estilo de jogo desses treinadores? Eles vão encontrar nos clubes aqui no Brasil algo parecido com o que eles têm na Argentina em relação ao estilo de jogo? Eu acho que às vezes o que acontece? Vai fazer igual aquele que era do Atlético, que veio aqui, ficou só um tempo e foi embora. Milito? Não, Milito ficou muito tempo. Teve um que veio aí, um treinador do Sul-Americano. Dudamel, lembra do Dudamel? Dudamel, esse mesmo. Venezuelano. Ele veio depois de um trabalho legal fora do Brasil. Não me lembro. Tem o Mohamed também. Mohamed, isso, esse também. Alguns modismos, né, E não dá pra falar a verdade, entendeu? Né? O futebol brasileiro, ele passa por modismos, né? Eu lembro aquela época em que os novos nomes eram as soluções. Então, sim, nova geração, né? Veio o Jair Ventura, teve aquele menino do Atlético Mineiro, o Santana, né? Rodrigo Santana. O próprio Barbieri também. Tinha aquele Thiago Largue, toda essa geração. Aí Thiago Nunes. Aí ninguém deu certo, mais ou menos o Thiago Nunes. Aí depois os velhinhos voltaram. Filipão foi pro Palmeiras, o Luxemburgo voltou à tona, tal. E agora os técnicos internacionais. Se pegarmos um percentual, cara,
não difere muito do Brasil. É que a gente tem o Palmeiras, que é o Abel Ferreira, né, com a competência dele, aliada à estrutura que o Palmeiras disponibiliza. O Flamengo com o Jorge Jesus, que foi um período muito rápido, né? O Jorge, na verdade, acho que poderia ter ficado mais, não dá para tirar. Eu realmente eu não vejo, foi um Flamengo legal, tal, mas eu não vejo o Jorge Jesus como um deus, como os flamenguistas enxergam ele. Mas, claro, foi um trabalho vitorioso. E o Arthur Jorge agora. E os outros? O Santos teve tantos treinadores internacionais, a gente sequer vai se lembrar. Gesualdo, né? Gesualdo. Então, Carlão Chaib, Júlio e ouvintes do CBN Esportes, também tem um outro lado da moeda que a gente não sabe também, que é a valorização desses profissionais. O Santos tentou o Renato Gaúcho e não chegou a um acordo por conta da questão salarial. O Tite está na praça também, está sem emprego. Será que esses treinadores brasileiros também não estão se valorizando mais do que eles podem entregar? E o mercado sul-americano vira aí a saída? Sim, porque o Quinteiros no Vélez deve ganhar, eu tô supondo, mas deve ganhar o quê? 100 mil reais no máximo. Os nomes brasileiros, parece até incoerente. Eu acabei de mais ou menos criticar os técnicos, esse modismo no futebol brasileiro. Mas os brasileiros também, hoje, a gente tá carente, né? A gente tá carente. Sim. Quem que tem de treinador brasileiro aí? O Carpini, que é de um segundo escalão, né? Trabalhando aí no Vitória. Quem que tava com o treinador brasileiro? Pouca gente. O Renato Gaúcho. O Diniz, que veio valorizado do trabalho do Fluminense, mas no Cruzeiro ainda não engrenou. Mano Menezes, Renato Gaúcho. Cara, eu não sei se isso aconteceu, mas na história... Os times paulistas todos com estrangeiros, né? Caixinha no Santos, Zubeldia no São Paulo, Abel no Palmeiras e o Ramon Dias no Corinthians. Eu não sei se isso, na história centenária desses clubes, já aconteceu os 4, né? Ao mesmo tempo, né? Sem nenhum brasileiro no comando. Eu acho que isso é tema para você pesquisar, Júlio. Tá com tempo. É verdade. Vou inserir aí na... Pô, último dia, pô, antes do recesso. Última sexta-feira, o cara me lança uma dessa, hein? Ó, daqui a pouco a gente vai responder aqui, viu, a pergunta do Márcio Jardim Chapadão. Não sei se foi falado por vocês. Caso não, gostaria de saber informações sobre a obrigatoriedade de reconhecimento facial nos estádios em 2025, incluindo nos jogos da Copa São Paulo. Então a gente responde essa dúvida daqui a pouco aqui no CBN Esportes, agora 11h30. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024. Um avião com destino a Teresina, no Piauí, precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília na noite desta quinta-feira. Segundo a companhia aérea Latam, o motivo foi a necessidade de manutenção corretiva não programada na aeronave. O pouso ocorreu sem intercorrências, cerca de 20 minutos após a decolagem, e todos os passageiros desembarcaram em segurança, de acordo com a companhia. O vereador Marcos Aurélio de Araújo, do PP, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, em frente de sua casa na cidade Tabuleiro do Norte, no interior do Ceará. Câmeras de segurança flagraram o momento do crime. Marcos Aurélio, de 57 anos, estava sentado na calçada com a sogra e outra mulher quando 2 homens chegaram em uma motocicleta e dispararam ao menos 9 vezes. Durante o ataque, a sogra do político foi atingida por 2 disparos. A mulher foi socorrida. Já o vereador morreu no local. Após o crime, os suspeitos fugiram. A Secretaria de Segurança do Ceará ainda não se manifestou sobre o crime. Termina hoje o prazo para sacar o abono salarial do PIS/PASEP 2024. O benefício foi liberado no dia 15 de agosto aos trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. Os valores são referentes ao ano base de 2022. O PIS é voltado a trabalhadores do setor privado com carteira assinada, enquanto o PASEP
é destinado a servidores do setor público. A causa da queda do avião da Embraer no Cazaquistão foi uma interferência externa e técnica, de acordo com uma investigação preliminar da Azerbaijan Airlines. A companhia aérea também anunciou nesta sexta-feira a suspensão de voos do país para 8 cidades russas por potenciais riscos de segurança. A queda do avião, com 67 passageiros, é atribuída ao sistema de defesa aéreo russo, que teria abatido a aeronave após confundir com um drone ucraniano, segundo agências. A Rússia não assumiu a autoria pela queda do avião. 38 pessoas morreram. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Respondendo aqui a pergunta do Márcio, se o reconhecimento facial será obrigatório para entrar nos estádios em 2025, é verdade. Segundo a Lei Geral do Esporte, estádios com capacidade maior que 20 mil pessoas deverão ter acesso por meio de biometria facial. A adoção da tecnologia é obrigatória a partir de 2025. Inclusive a Futebol Card, né, que é uma plataforma aí de venda de ingressos, que está responsável pelo desenvolvimento desse sistema para os próprios clubes. Uma parceria com mais de 40 clubes no país, com a implementação da operação para Série A, B, C do Campeonato Brasileiro. Estádios em São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco e Goiás já contam com esse serviço para 2025. Você trouxe uma informação importante, que é essa questão da capacidade do estádio, porque o nosso glorioso Fábio Scheib, que agora está curtindo um Instagram, ele perguntou, mas em Bálsamo, por exemplo, que Copinha, é um copinha, né, que vai ter. É difícil, mas aí tem que ter 20 mil lugares, capacidade mínima. Bálsamo, o estádio deve ser acanhadinho, né? Não tenho informação. Também não tenho essa informação. Tá bom, então. Respondido, Márcio. Obrigado aí pela participação. Mais uma participação aqui pelo nosso WhatsApp. Cristiano Salvione. Bom dia, JN, Lupe, Fábio. Tamo juntos, Charonal. Ótimo final de semana para vocês. Um ótimo 2025. Mas fique com a gente, hein, Cristiano Salvione. Não nos abandone na próxima semana, que estaremos aqui com o CBN Esportes. Vamos atualizar informações de Guarani e Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. Você trouxe já em manchete as duas diretorias se movimentando, pensando em 2025, e o Guarani com o início da apresentação do elenco que vai disputar o Campeonato Paulista na próxima temporada. Lupe. É isso. Vamos então com as informações do Bugre, que anunciou 6 reforços, né? Já trouxe no bloco anterior, mas eu repito aqui porque é sempre bom ressaltar os jogadores oficializados. Gabriel Mesquita, o Alan Santos, Gabriel Mesquita é goleiro, Alan Santos zagueiro, o volante Giva, além dos meio-campistas Caio Melo e Isaac, e o atacante João Vitor. A renovação de Anderson Leite, Lucas Araújo e Márcio Silva também já estão engatilhadas. Quem é Márcio Silva? Márcio Silva é aquele zagueiro que teve uma lesão no joelho, né? Logo no início da temporada, e pertence ao Curitiba. O Guarani entende que ele pode mostrar aí o seu potencial em 2025. Lucas Adel, emprestado, se não me engano, pro Azures. Isso. Azures, né? Que joga o Campeonato Paranaense. E o Marlon Maranhão vai ser devolvido ao Gil Vicente. Então essas as últimas atualizações. E quem deve chegar? O Rodrigo Andrade, que estava no Vitória, Mirassol, já teve uma passagem de destaque aqui no Guarani dentro de campo. É um jogador que está muito próximo de ser repatriado. Além dele, lembra do Guilherme Pato? Lembro. Jogou aonde, Carlos? Jogou na Associação Atlética Ponte Preta. Era do Internacional também. Foi ele que fez o gol do título na Copinha. Contra o Grêmio. Exatamente. O Pato, depois que saiu da Ponte, ele acabou perdendo espaço, né? E ele estava no Figueirense.
E no Figueirense, o Pato fez uma temporada interessante, 23 e 24. Em 24, ele fez 37 jogos, 8 gols e 5 assistências. Ele também passou por Cuiabá, foi pro Azerbaijão, depois que atuou pela Ponte Preta, onde também teve números interessantes. O Pato, o Guilherme Pato, já era alvo do Pastana para a Série B. Só que ele não conseguiu a contratação do jogador, que estava muito próximo do Mirassol e também não foi negociado. Então, ele, depois que o Figueirense foi eliminado da Série C, ele acabou aí não jogando mais em 2024 e também interessa ao Guarani. Então é isso. O Guarani se movimentando, buscando reforços. Pastana citou aí até 20 jogadores que serão contratados para a disputa aí da temporada 25. E claro que tem aquelas saídas que a gente já vem batendo na tecla, de Caio Dantas, a saída do Bruno Mendes, que inclusive está muito próximo aí de ser anunciado pelo Vila Nova, Júlio. Pois é, são os movimentos do Guarani, né? Novos nomes vão aparecendo nessa lista, né, Fabião e Carlão? Nomes conhecidos também, né? Rodrigo Andrade, por exemplo, seria a terceira passagem pelo Guarani, então é um nome já bastante conhecido pela torcida, né? É, conhecido e com um retrospecto legal, né? O extracampo do Rodrigo é um pouco complicado, mas eu acho que né, se tiver alguém para deixá-lo focado é importante. Às vezes o Rodrigo também fica um pouquinho acima do peso, mas é bom jogador brigador, né? Um cara que, um segundo volante que tem uma boa saída também, uma hora ou outra faz os seus golzinhos. Se o Guarani conseguir a contratação dele, seria um bom reforço. Mais uma vez, o Rodrigo Andrade precisa estar focado, precisa estar fininho para ajudar o Guarani. Ele tem essa condição. E se o Guarani conseguir colocá-lo na ponta dos cascos, é um cara que vai ajudar, que chega para acrescentar. É diferente de Série C, Rodrigo Andrade? Diferente numa Série C. É nível acima? Eu acho um nível acima. Eu acho o Rodrigo Andrade uma Série B+. Sempre com essa ressalva. Precisa estar ali na cabecinha dele, precisa estar ali tomando cuidado com o peso e tal, mas ele focado é um cara que tem muito a ajudar o Guarani. Se permanecer o Matheus Bueno, né, o meio campo com o Rodrigo Andrade e o Matheus Bueno, dá um salto de qualidade. O que preocupa o Guarani agora justamente é com a saída do Bruno Mendes, né, uma referência no ataque, já que o Caio Dantas também já saiu do Guarani, o Caio Dantas ajudou bastante nesse ano, Bruno Mendes saindo também, o Guarani precisa não medir esforços agora para poder contratar um atacante, centroavante que faça gols, né? Um cara finalizador para frente ali, porque se depender desse ataque de agora fica complicado, né, cara? Sai o Caio Dantas, sai o Bruno Mendes, né? 2 jogadores importantíssimos. O Bruno, pela identificação com o Guarani, o 2024 do Bruno foi complicado em virtude de lesão. O Caio Dantas vai fazer falta, mas a gente até já esperava, né? Porque em virtude desta queda para a Série C, acho que se o Guarani permanecesse na B, o Caio Dantas ficaria no brinco de ouro da princesa, mesmo com propostas, mesmo com a valorização. Mas é aquilo que a gente tem falado, né? É a criatividade. Por exemplo, essa do Rodrigo Andrade, se for concretizada, né? Essa é uma criatividade, a do Isaac. Porque são jogadores que tem mercado em Série B de Campeonato Brasileiro. É claro que uma Série C com o Guarani, ela não deixa de ser interessante. O cara pode se valorizar através de uma Série C com o Guarani. Vide o caso Auremir, por exemplo. Auremir fez carreira depois de uma Série C com o Guarani. Então pode ser aí uma boa situação para esses atletas. Eu acho que se for confirmado um Rodrigo Andrade, com o Isaac, uma possível permanência do Matheus Bueno, já vai dando uma cara interessante, principalmente por esse primeiro passo de 2025, que é o Paulistão. Que teremos aí 6 clubes do Paulistão numa Série A de brasileiro. É isso aí, alguns nomes que estavam no Guarani vão definindo também os futuros, né? A informação que nós temos é que o Caio Dantas já está em Goiânia, ainda não foi oficializado pelo Dragão. Quem também está em Goiânia é o Bruno Mendes, que vai ser oficializado pelo Vila Nova. Então, alguns nomes que estavam no elenco do Guarani também com o futuro definido. Estamos no aguardo agora de Matheus Bueno, né, Lupe? Eu ainda acho estranho essa novela envolvendo o Matheus Bueno não avançar.
não sei, me dá a sensação que talvez ele permaneça de fato, pelo menos para o Campeonato Paulista. E o Guarani ontem, o Guarani divulgou só um pequenino texto, né? E as fotos que foram publicadas pela assessoria de imprensa dos jogadores que já foram anunciados, né? Ou seja, a gente não consegue ter uma noção porque é tudo fechado, é tudo restrito, a gente não tem mais acesso. Então, e as informações a gente está tentando apurar para levar até o ouvinte aquilo que a gente tem de conhecimento. Então, tem algumas coisas que ainda estão meio que em dúvida. Mas pelo que o Pastana nos disse na entrevista... tem um detalhe para falar aqui. Depois a gente fala sobre pro torcedor da Ponte. Ele estava muito convicto da permanência do Matheus Bueno. E aquilo me pegou de uma forma, sabe? Até falando em extensão de contrato, em renovação de vínculo, para que ele não saia do Guarani no meio do ano que vem. No meio do ano que vem. De graça, porque ele tem contrato até o fim do ano. A partir de junho ele pode assinar um pré-contrato. Então, assim... E aí tem as informações dos nossos companheiros que o Cuiabá estava muito próximo, o Coritiba também quis. E eu acho que ele... Pelo que eu senti, assim, sabe? Porque também tem isso, né? A gente não sabe o que o dirigente tá projetando, mas o Pastana estava muito tranquilo quando ele disse do Matheus Bueno. O Júlio disse uma situação que eu acho que pode acontecer demais até nos clubes, principalmente estes que se valorizaram no Guarani, que é a Série A1 do Paulista, né? Sem dúvida alguma, é um campeonato que chama atenção. Então eu creio que numa possível permanência do Matheus Bueno tem esta situação, né, de um campeonato paulista e com as famosas cláusulas, né, as famosas liberações em caso de algo melhor, por exemplo, um futebol do exterior, um clube de Série B, um clube de Série A. Só que o Campeonato Paulista é um álibi para as nossas equipes na hora da negociação, porque não deixa de ser interessante, né? O problema do Matheus Bueno é que o contrato é até junho, né? Esse é o Por problema. isso que aí deve entrar nessa questão de renovação. Renovar um contrato para, de repente... Ô, Júlio, e aquela questão, procede aquela questão, o Lupe também estava a par disso, do dinheiro extra para o Guarani com a possível venda do Derek para o Atlético Goianiense? Mas se acontecer, lá no futuro, né? Porque é um empréstimo... Olha o Caio Dantas aqui. O Caio Dantas... Tá no dragão aqui, achei no vídeo. No vídeo do Atlético, que é o Caio Dantas. Existe um período de empréstimo, né, Fábio, de uma temporada, e ao término desse período você tem a opção de compra. E nesse caso o Guarani teria o lucro, né? Mas é só lá na frente. E o Caio Dantas aqui tá no Atlético, já tô vendo ele aqui, ó, no vídeo que foi divulgado pelo próprio Atlético. E esse aqui é o Daniel... Como é que chama o atacante? Lima. Daniel Lima, que poderia vir no negócio, tá em Goiânia também. E aí tem um detalhe, a negociação tá avançada, né, pelo que a gente sabe, nessa questão envolvendo a composição do Caio Dantas e Guarani, envolvendo dinheiro e o empréstimo de algum atleta, que pode ser o Caio Lima, é isso, né? Daniel Lima. Só que o Daniel Lima trabalhou com o Guanais no Operário, né? Será que isso também não vai causar aí um outro jogador a ser colocado nesse pacote? Porque se o Caio Dantas tá no Atlético, o Daniel Lima tá no Atlético, quem que veio pro Guarani, além da grana? São essas dúvidas que eu acho que falta, assim, sabe, ser um pouco mais claras pro torcedor. Porque se o Caio Dantas já tá com o uniforme do Atlético, é porque o martelo já foi batido, né? O Júlio, o Jair e o Carlão. Falta o camisa 9 pro Guarani, hein? Falta. Vamos aguardar. 11 horas e 47 minutos. Na volta a gente fala da Ponte, atualiza informações da Macaca aqui no CBN Esportes. Voltamos já. CBN Esportes Campinas. EP Agro. Nesse sábado, o EP Agro vai falar sobre a produção do amendoim. Depois do atraso no plantio, os produtores esperam uma safra recorde em 2025. E ainda, as novas regras para a identificação do gado vacinado contra a brucelose, os cursos gratuitos do Senar e a produção de cachaça em um dos engenhos mais antigos do Brasil. É sábado, 7h15 na IPTV, 9h30, aqui na CBN. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Hora do vôlei, hein? Para informar que o Vôlei Renata, a agenda do mês de janeiro
para você apaixonado pelo esse esporte tão bacana que é o vôlei. E o Vôlei Renata, que teve uma campanha linda em 2024, título paulista, bateu na trave na Superliga, perdeu a final pro SESI Bauru, mas na Superliga 24-25 o Vôlei Renata está na terceira colocação, atrás apenas do Cruzeiro, campeão mundial, e do Minas, que faz uma ótima campanha. Em janeiro, 3 compromissos para a equipe de Campinas. O Vôlei Renata retorna na Superliga contra o Goiás fora de casa e depois tem o Blumenau também fora de casa. Então os 2 primeiros jogos do Vôlei Renata longe de Campinas. No dia 20, o primeiro jogo de 2025 contra o Suzano, esse jogo às 9h30 da noite no dia 20 de janeiro. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 49 minutos, atualizamos informações do Guarani. Agora vamos atualizar informações da Ponte Preta. Também está se movimentando aí no mercado, né, Lupi? Também está se movimentando no mercado. A Ponte que se apresentou ontem à tarde. Também não tivemos aí o anúncio de nenhum jogador. E a única novidade foi uma entrevista feita pela assessoria de imprensa com o técnico Alberto Valentim, que fala desse início de trabalho e projeta a temporada do ano que vem. Desde a minha primeira conversa com o João Brigatti, com o presidente, nós falamos muito dessa reformulação de elenco, com o perfil de jogadores que têm a identidade da Ponte Preta, que têm a identidade de um clube que precisa se reerguer. Então está sendo feito esse trabalho desde o primeiro dia que nós acertamos, que nós conversamos. Não é fácil, né, porque a gente sabe da dificuldade que é hoje de uma montagem de elenco, mas a gente está procurando ser o mais assertivo possível para que a gente faça um 2025 muito diferente que foi o 2024. Tive uma conversa com os jogadores na minha apresentação, frisando muito a nossa preparação, a nossa pré-temporada. Nós, junto com toda a comissão técnica, para nós fazermos aí, aproveitarmos ao máximo as nossas sessões de treinos. O presidente não mediu esforços para nos dar essa qualidade de trabalho. Nós estamos indo para Atibaia, no Bourbon, e depois vamos para um resort em Bragança. Nós estamos com a ideia aí de fazermos de 23 a 25 sessões de treinos, onde nós temos que aproveitar ao máximo para nos prepararmos, dar uma base muito boa para essa temporada. Ideal não é para nenhum time, né? Porque nós tínhamos que ter uma pré-temporada maior, né? E ela está sendo muito curta, a gente vai ter que acelerar bem para essa estreia antecipada que está acontecendo, né, nessa temporada. Mas nós estamos aqui para nós nos encaixarmos dentro daquilo que é possível, sem reclamar e sim ajustarmos dentro daquilo que vai ser a nossa realidade desse ano. Uma mensagem muito de verdade, que eles vão ter um grupo, um time, uma equipe muito forte, muito determinada, com muita responsabilidade para reerguer essa grande equipe, essa grande instituição que é a Ponte Preta, primeiro no Campeonato Paulista, nós vamos por partes, né, e a Copa do Brasil, e depois voltarmos à Série B, porque esse também é um grande objetivo nosso. Feito pela assessoria de imprensa da Ponte Preta, o técnico Alberto Valentim, confirmando então a saída dos jogadores, comissão técnica para a Atibaia, no CT, naquele conhecido, né, no Bourbon, e porque as chuvas elas castigaram bastante. A gente até está acompanhando aqui, né, no jornal da EPTV também já recebemos as informações durante o CBN Campinas, muita chuva, e isso tem atrapalhado e atrapalhou os planos da Ponte Preta para realizar esses exames e começar a pré-temporada. Jogadores ficam em Atibaia até as festividades de Ano Novo e retornam no dia 2, fica mais um pouquinho em Campinas e já vai para esse resort que disse o Alberto Valentim, lá na cidade de Bragança Paulista. As negociações da Ponte Preta, que ainda não oficializou ninguém, mas está muito próxima, além de vários jogadores que a gente já comentou aqui, de anunciar o Pacheco, lateral esquerdo, o Johnny Lucas, volante, que estava no Vitória, passou também pelo Goiás,
os atacantes Vitor Andrade, ex-Botafogo, e também o Bruno Lopes. Tem a negociação com o Serginho Meia, que estava no Santos, pertence ao Maringá, e com os volantes Léo Oliveira, que era conhecido como Léo Índio, vai ter que mudar de nome, e também com o Dudu, que estava na mira do Guarani, mas tem a negociação com a Ponte Preta. Foi companheiro do Rodrigo Andrade lá no Vitória, estava emprestado ao Novo Horizontino, onde não teve uma sequência. Mas pelas palavras do Valentim, acho que ele está ficando contente com esse time que está sendo formado pela diretoria, por ele e também pelo João Brigatti. Aliás, o João Brigatti, a gente está organizando uma entrevista que seria no dia 31, mas por conta dessa saída do Brigatti para a cidade de Atibaia, no início de janeiro nós vamos ter uma conversa aqui, como tivemos com o Pastana, exclusiva para o torcedor da Ponte Preta, falando dos planos da diretoria e dessa reformulação no elenco para 2025, Júlio. O que parece, né, Carlão? Teremos aí de fato o número prometido pelo Ibelim sendo batido, né, de 12 a 15 contratações. A projeção dele naquela entrevista que ele deu à IPTV, que nós reproduzimos aqui, era justamente de ter esse número de reforços, e é uma necessidade em meio à reformulação que o time vai passar em 2025. Né? E a gente percebe assim, aquela aposta, né, na experiência, precisa da mescla com a juventude, porque a Ponte precisa de um futebol dinâmico, não pode ficar, principalmente em Série C, não pode ficar com aquela coisa de ser um time reativo, defensivo, não, precisa de rapidez na criação, na armação de jogada, precisa ter um ataque rápido, né? Vamos ver o que vai ser do Gel ano que vem, se vai ser negociado, ou se permanecer, precisa ter uma sequência, né? Porque já é o segundo ano do Gé que ele não tem uma sequência até o final da temporada, né? 2023 ele faz uma grande Série A2, depois a Série B passa por altos e baixos e muitas lesões. 2024 ele faz um bom primeiro semestre também no Campeonato Paulista e depois as lesões acabam atrapalhando o Gé. Então são algumas situações que a Ponte precisa definir, precisa ter um time muito bem encaixado para fazer um Campeonato Paulista aceitável, né? Chegar a estes 12 pontos para permanecer e aí sim focar a atenção na Série C do Campeonato Brasileiro. É um time totalmente diferente, né, do que acabou sendo rebaixado nesse ano de 2024 para a Série C, principalmente na defesa ali, né, nas laterais, muitas opções agora com o Maguinho, o próprio Pacheco, o Arthur voltando também. Eu acho que o Diogo Silva chega para ser o goleiro titular da equipe e na frente também algumas mudanças com a chegada do Jean Dias, né, que destacou-se pelo Caxias há 2 temporadas, inclusive foi contratado pelo Internacional depois de uma boa partida contra o Internacional lá em Porto Alegre. O Vitor Andrade, que já é conhecido, também rodou bastante. E o Bruno Lopes, que é do Amazonas, né, Bruno Lopes? Isso, exatamente. E a Ponte tentando, a gente tem que esperar agora os treinamentos, começar a temporada para ver se muda realmente a filosofia da Ponte nesse ano, né? Jogar um pouco mais para frente também. E conta ainda com os caras que permaneceram, principalmente o Elvis e o Gé, né? Esse Bruno Lopes, eu não sei, é o que jogou um tempão no Oeste, não é? Inclusive ele é parceiro do Elvis. Do Elvis. Foi naquele timaço do Oeste lá. 2019. Matheus Jesus, Elvis. Foi 18 ou 19? Aqui tá 2019, 18 e 19. 19 ele fez 40 jogos e 6 gols. É porque tinha um Bruno Lopes e um Breno Lopes, não é? Na época. Bruno. É o Bruno Lopes, ele fez 8 gols. Não, o Breno Lopes é outro, eu acho. O Breno é do Palmeiras, não, né? Não, tinha outro Breno Lopes, acho que é do Juventude. Isso, ele também fez muito sucesso no Oeste, desse time aí. Ele tava no Amazonas, né, 17, mas não marcou nenhum gol, hein? Depois que ele teve essa sequência artilheira no Oeste de 8 gols... Será que ele tá guardando os gols pra Ponte? É uma pergunta que só ele pode responder. Ô, Júlio, no meio campo da Ponte... fazer essa pergunta na apresentação Tudo dele. bem? Aqui, ó, meu nome é Fábio Scheibe. Você guardou os gols nos últimos anos pra Ponte Preta? Nossa, aí o cara meio campo da Ponte, quem que ficou dessa temporada? Ficou o Elvis. Só, né? O Emerson. Não é o Emerson Santos. É o Emerson Santos, mas não é o Emerson Santos, e o Castro que é Emerson também, Santos. Né? Agora, já que o Emerson Santos saiu, ele pode voltar a usar Emerson Santos como ele usava no Palmeiras. Vai ficar a critério dele. Sim. Agora a gente falava, olha o perigo, por exemplo, de você montar uma equipe assim, recheada de experientes. Tem um lado positivo, lógico, mas também tem um lado negativo. A Ponte, ela precisa de
vamos supor, um jogo em casa, que ela vai precisar de rapidez, aquela dinâmica no meio campo. Aí, cara, ela tem o Rodrigo Souza, 37 anos, é um segundo volante, mas não tem aquela dinâmica numa saída de bola. E tem o Elvis, que apesar de cerebral, né, é o jogador que vai organizar essa equipe, mas é um jogador que e o não... Serginho com 30 e... Então, o Serginho é veloz, né? Apesar de 34, veloz. Mas é veloz, né? Agora, cara, o Léo Cupertino ganha uma importância, né, no preparador físico da Ponte muito grande, porque ele vai pegar um elenco envelhecido, sim, a média de idade acima dos 30 anos, com uma pré-temporada curtíssima, né? Então vai ser um trabalho importantíssimo. Se o Alberto tá pensando em escalar o Rodrigo Souza e o Elvis juntos, ele vai precisar de um ataque muito rápido, boas saídas pelas laterais também, porque o meio-campo é um meio-campo, claro, de muito vigor, de experiência, de bagagem, porém um meio-campo lento, né? E principalmente nos jogos em casa, que a Ponte vai ter que furar bloqueios, é complicado. E tem na frente também o Renato, né? Um pouco mais experiente. Também é experiente. O próprio Gé, a característica do Gé é de definição. Então ele vai ter que ter muita velocidade pelos lados, porque por dentro, apesar da qualidade técnica, que é inegável, de um Rodrigo, de um Elvis, ele não vai ter a dinâmica, né? A rapidez ele não vai ter. Na lateral o Risto acabou ficando? Não, o Risto foi pro Botafogo de Ribeirão Preto. Já foi. Você tá sabendo? Você tá sabendo? Tantas informações. O Edu do Táxi tá mandando aqui, sextou, abraço a todos da CBN, legal. Última sexta do ano, então ótimo 2025. Ó chuva, ó. Se for dirigir, não beba, e se for beber, me chame que eu vou de táxi. Manda aqui o grande Edu. Edu é torcedor do Bugre, né? Bugre fanático. Não, e a tabela da federação, nada ainda. Do Parque não, até dia 14 eles mandam. Fica tranquilo. Bom dia, jovens. Lupe, Fábio, Carlão e Júlio. Achei que não seria possível. Mas o maior estádio do mundo, o Benito Agnello Castellani, o Benetão, está ficando ainda mais lindo para 2025. Velo Clube. Estão todos convidados para visitá-lo e assistir os jogos do glorioso Velo Clube, o time que orgulha a cidade de Rio Claro. Grande abraço, Carlão Fernandes. Aliás, Carlão, a CBN chega em Rio Claro. A gente vai trazer aqui alguns detalhes em relação ao Velo, contratações, preparação. Lá é Galo e Galo, né? Galo e Galo. Galo e Galo. É o vermelho e o azul. Galo vermelho e o Galo azul. Mas infelizmente o Velo vai receber apenas um time considerado grande lá, só o Santos. Aí, já estragou o clima aqui. Tá no grupo do Palmeiras, né? Enfrenta o Santos lá, mas sai pra jogar contra o Corinthians. Não é grande, o Santos é contra o São Paulo. Mas só do Velo já chegou a música voltar a Série A, lá vamos no Bortoleto. Só do Santos voltar o Velo voltar a disputar a principal divisão do estado já é um grande prêmio. E muito aliás, legal. Eu tenho certeza que uma das maiores médias de público vai ser do torcedor do Velo. Ele e o Noroeste também. O Noroeste que anunciou há pouco, sabe quem? Quem? O goleiro que era amado por Fernando Diniz. Felipe Alves, que estava no Fluminense, do Audax. Do Audax. Não, ele não é o Mão de Alface. Aquele que sai driblando, que dá chapéu. Que sai... É o Garcia. Felipe Garcia. Felipe Alves, Noroeste. Esse é o Felipe Alves que joga com os pés. Joga com os pés. Deu um chapéu uma vez. 4 horas tem Arena. Segunda-feira estamos de volta às 11 horas. Grande abraço, bom fim de semana. Sextou. Rede CBN. Top de 5 segundos.